Mais um dia aqui com vocês, sou Cláudia Sena, eu que coordeno o canal Alum Psi. E se você não conhece, vai lá ver a quantidade de livros que nós já lemos e estudamos aqui, cada capítulo. E aí, curta, compartilha. E você que já conhece o canal, compartilhe com muitos e faça a sua parte para o canal crescer, tá bom? Hoje a gente vai para o capítulo 7, a gente vai falar sobre memória, que eu adoro, do livro Paulo Dalgalarrondo, Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. O capítulo 17, a gente vai falar sobre a memória e as suas alterações. Então, bora lá. Esse daí é o livro que nós estamos estudando nesse momento, focado nas funções cognitivas. Então, tem diversas outras que já foram dadas, e essa daí, no livro, é a página 129, capítulo 17, a memória e suas alterações. A memória é dividida como a capacidade de codificar, armazenar e evocar. Então, esse trio aqui, eles funcionam a todo momento. Codificar, armazenar e evocar experiências passadas, impressões e fatos que ocorreram em nossa vida. Todos os processos relacionados com a memória são altamente contextualizados, integrados em uma rede de múltiplas informações e contextos de vida. É essencial para identificar, é essencial para a identidade pessoal e para a continuidade da vida psíquica. Sem memória, não há aprendizado, nem possibilidade de projetar o futuro. E uma das coisas que o autor também traz que a capacidade específica de memorizar relaciona-se com vários fatores que a gente vai ver adiante, tá? Desde do nível de consciência e atenção, ao estado emocional, interesse motivacional, contextos importantes ou necessários, tá? As pessoas relacionadas, a fase da vida. Então, tudo isso faz com que a gente codifique, armazene e evoque em algum momento. E ao tipo de memória que ele traz são as memórias psicológicas, a memória psicológica, cognitiva ou neuropsicológica, a memória genética e epigenética, a memória imunológica e a memória coletiva, social ou cultural. Então, o autor ele vai focar na memória psicológica, cognitiva ou neuropsicológica. Essa é uma função complexa do sistema nervoso que permite codificar, conservar e evocar as informações aprendidas da experiência. É o tipo de memória diretamente envolvido nos processos mentais e comportamentais humanos. Então é aí que a gente vai trabalhar a cognição, tá? A memória, isso não impede que as outras não estejam relacionadas, mas é essa que a gente vai estar aferindo e estudando. A memória genética e epigenética abrange informações biológicas herdadas e adquiridas ao longo da história da espécie humana e das vivências individuais e ancestrais. Então, elas trazem isso daí, contidas numa informação no DNA, no RNA, cromossomos, mitocôndrias e nas modificações epigenéticas. Então, a gente herda essas informações biológicas. E a memória imunológica, ela consiste nas informações registradas e recuperáveis pelo sistema imune, permitindo ao organismo reconhecer as particularidades desse indivíduo e responder a agentes já encontrados anteriormente. Então, está muito concentrado, existe também aí uma questão genética, mas está muito ligada à imunidade aí desse indivíduo. E a memória coletiva, social ou cultural, ela inclui os conhecimentos e práticas sociais e culturais acumuladas por um grupo. São os costumes, valores, linguagens, ideologias, estilo de vida, rituais, expressões de uma comunidade, de uma sociedade. E é essencial para a identidade e continuidade das sociedades humanas, pois sem elas o grupo perde os sentidos e o pertencimento, a capacidade de refletir sobre o passado e projetar esse futuro. Então, vocês estão vendo que todas elas estão relacionadas. O autor fala que a memória é um fenômeno multidimensional, abrangendo desde o processo biológico até construções sociais e culturais que sustentam a identidade individual e coletiva. Então, é aquilo que eu acabei de falar. Vale ressaltar que o autor traz também que, apesar da relevância da memória coletiva, né, a gente vai estar vendo mais a psicológica, cognitiva e neuropsicológica, mas estudos recentes em psicologia cognitiva e neuropsicológica apontam dois aspectos centrais. A memória não é um processo unitário.
ela é composta por múltiplos elementos que existem redes e estruturas cerebrais distintas. Então é o que coloquei aí nessa tarja amarelinha, tá? A memória também não é passiva nem fidedigna. Ela trata-se de um processo ativo em que os elementos sensoriais, imaginativos, semânticos, afetivos participam da codificação e evocação. E, por fim, a memória é frequentemente reeditada. Reeditada. Os eventos já armazenados podem ser reconfigurados com novos elementos, vividos ou imaginados, internos ou externos. Assim, o arquivo de longo prazo não é um filme realista do que de fato aconteceu, mas uma reedição criativa, influenciada por diversos fatores que a gente vai ver ao longo aqui desse estudo. As fases ou elementos básicos da memória é aquele trio: codificação, armazenamento, evocação, recuperação. Então, trazendo a codificação, o processo é o inicial que capta, que adquire, que registra e codifica essa informação. Ele depende fortemente da atenção desse sujeito. E é o momento onde o conteúdo é transformado em um código mental. É reconhecer e nomear, por exemplo, um passarinho. Né? Então, eu vou reconhecer como é esse pássaro, eu vou codificá-lo para um arquivo para que seja armazenado de formas similares. Aí entra todo um processo eminêmico, né? Vamos ver a seguir. Armazenamento é a fase de retenção e conservação dessas informações codificadas. Então, equivale a guardar um livro em uma estante ou um arquivo em um computador e conseguir classificá-lo por blocos, né? Por contextos, por temas, por familiaridades. As informações são organizadas e preservadas para esse uso futuro. E a evocação, recuperação, é a fase de acesso às informações armazenadas. Então, é aonde eu vou permitir essa lembrança ou reconhecimento desses dados guardados na memória de longo prazo. Olha a memória de longo prazo, o armazenamento está ligado diretamente a essa memória de longo prazo, é onde eu vou evocar, é onde eu vou trazer, e uma memória explícita também, onde eu faço esse movimento de resgate. Vamos ver isso daí. O esquecimento ocorre quando não conseguimos evocar esse conteúdo. Inclui os conceitos de disponibilidade e também o conceito de acessibilidade. Quando o conceito de disponibilidade, a gente sabe que essa informação existe na memória, mas a gente não consegue acessá-la naquele momento. A gente entende que ela está lá. Lembra da primeira letra? Lembra daquele sujeito? A gente fala, nossa, está na ponta da língua, nossa, está aqui, e eu não consigo verbalizar isso. Tá? E logo depois, em outro momento, a gente logo rememora o que a gente não conseguia, que estava disponível, mas a gente não conseguia acessar. A acessibilidade é exatamente esse momento, ou seja, quando a gente consegue rememorar essa informação desejada. Um exemplo aqui que ele dá, o autor, é o fenômeno da ponta da língua, quando sabemos que a parte da informação está lá, mas não conseguimos acessá-la totalmente. Izquierdo, acho que é espanhol, eu não sei, é algum latino ou espanhol. Em 2002, ele comenta: somos aquilo que recordamos ou que, de modo ou outro, resolvemos esquecer. Para Skiri e Kendall, em 2003, eles colocam que perder a memória significa perder a si mesmo, a história de vida e as interações duradouras com outros seres humanos. O autor traz aí que cada uma dessas fases pode ter falhas ou alterações por causa de causas neurofuncionais, psicológicas ou psicopatológicas, que afetam o processo global da memória. E isso daí a gente, inclusive, vai ver mais adiante como que pode, quais as consequências dessas falhas e alterações. E aí, aqui a gente entra na memória segundo tempo de aquisição, armazenamento e evocação, ou seja, aquela tríade, né? Então, a aquisição, que é o que eu recebo e codifico, o que eu armazeno e o que eu retorno, evoco, recordo. A neuropsicologia moderna divide a memória em 4 momentos temporais, que são o estágio da memória, tá? São os estágios da memória, então, momentos temporais. A memória sensorial, e depósito sensorial, que também pode ser depósito sensorial, é memória imediata de curtíssimo ou curtíssimo prazo, tá? A memória recente de curto ou curto prazo,
a memória de longo prazo ou memória remota. É importante já mencionar que muitas vezes a memória imediata ou de curtíssimo prazo e a memória recente ou de curto prazo, elas são tratadas de simplesmente como memória de curto prazo. Elas são conjugadas, elas são unificadas, tá? Então, alguns livros, alguns autores, eles vão suprimir um estágio para 3 estágios ao invés de 4. Vamos entender isso. Memória sensorial ou depósito sensorial é até 1 segundo. Então, a percepção ela é muito rápida, tá? A percepção, a atenção e memória se sobrepõem. É riquíssima em conteúdos, mas extremamente breve. Um exemplo disso é a memória icônica, que é visual, e a memória ecóica, que é auditiva. Então, funciona abaixo do limiar da consciência, decidindo rapidamente quais estímulos serão mantidos ou apagados. E aí já tem aí um quadrinho interessante que eu pedi para a IA fazer, é, que é breve e imediato, ou seja, o que eu vejo, o que eu escuto, eu vou assimilar e rapidamente eu descarto, né? Quando é algo que sobressai, que eu preciso capturar, isso daí começa a entrar aí numa memória imediata ou de curtíssimo prazo, que eu trago aí segundos ou até 1 a 3 minutos para estar associando. Ela retém essas informações logo após serem percebidas palavras, números, imagens. E aí, geralmente, são coisas que eu vou utilizar em curtíssimo prazo, que eu preciso rememorar ali para ser utilizada, né? Então, lembrar o número telefônico para discar em seguida. A capacidade limitada depende da atenção e das áreas pré-frontais. Então, ela exige muito habilidade mais complexas, que está aí exatamente no pré-frontal, né? Porque ela necessita dessa memória explícita para que eu rememore e atue em cima daquilo que eu estou precisando agir, que também é muito associada à memória de trabalho. Relaciona-se à memória de trabalho, olha aqui que eu acabei de falar. Então, a memória recente ou de curto prazo, que é aonde se junta uma com a outra com alguns autores, ela vem aí de minutos até 3 a 6 horas. E retém informações por algumas horas, também limitada em capacidade, e depende de estruturas como o hipocampo, córtex entorrinal, córtex parietal, posterior. Então, é uma memória onde eu preciso processar aquilo dali e também tomar ação. Então, por isso que muitos autores eles suprimem e colocam tudo como memória recente ou de curto prazo. Já a memória de longo prazo ou memória remota, ela armazena aquilo dias, meses, anos, até por toda a vida. Então é a capacidade quase ilimitada. Enquanto as outras são limitadas, essa é quase ilimitada. Informações são armazenadas de forma organizadas com redes semânticas, ou seja, aquilo que é associado, né, vinculado a conceitos semelhantes. Então, um exemplo é o significado geral de uma história, mesmo sem recordar frases exatas. Então, alguém me conta uma história, eu lembro desse contexto, né? Mas eu não vou lembrar da roupa que usou na história, a não ser que ela seja enfatizada, seja importante dentro do contexto daquela história. E relaciona-se ao hipocampo, que é toda essa transferência e amplas áreas corticais de associação, principalmente nos lobos frontais. Então, ela mescla aí toda a parte de emoção e habilidades complexas junto com a temporalidade para a gente resgatar essa memória. Essa imagem, ela traz aí a memória a longo prazo como se fosse exatamente um armazenamento duradouro, é exatamente essa parte onde a gente fala do armazenamento, de como que eu coloco essas memórias dentro desse, como a gente fala, desse Winchester aqui, para que elas sejam guardadas e rememoradas, ou seja, relembradas no momento onde há necessidade. Então, a capacidade de guardá-las de uma forma associativa, semântica, eminêmica, isso daí é importante para que a gente consiga resgatar com mais facilidade. Em síntese, a memória se distribui em etapas temporais progressivas, indo do registro sensorial imediato, que é exatamente essa memória sensorial, até o armazenamento remoto duradouro, até essa memória remota que a gente tem. Cada qual com substratos neurobiológicos específicos e diferentes vulnerabilidades. Ou seja, o que o autor quer dizer com isso? De acordo, de fato, com essa necessidade e
toda essa parte emocional envolvida nesse resgate, né? Então, o que, que é necessário utilizar a cada momento temporal? E o que, que é necessário armazenar que me vai ser útil de alguma forma? E aí, os fatores associados ao processo de memorização, lembra que eu falei logo no início dos fatores? Ela vem aí exatamente para ajudar na codificação e no armazenamento dessas informações. Né? Existem as técnicas mnemônicas, que são estratégias de memorização, que associam informações complexas a elementos simples, fracionando isso, né, em palavras, imagens, rimas, siglas, facilitando a retenção desses dados. E funciona convertendo dados que são difíceis em estruturas mais familiares e agindo como um macete, né? Um macete que eu resgato ali para a memória de curto e longo prazo. E essa memória, essa técnica mnemônica, ela é utilizada desde a antiguidade, bem antes disso. O ser humano ele buscava todo esse aperfeiçoamento da memória por meio dessa técnica, ligadas a toda uma retórica, toda uma lógica, chamadas de ars memoriae. Isso daí é mais latim, eu acho. E hoje os estudos psicológicos e neurocientíficos mostram que a memorização, ela vem aí codificar, armazenar e evocar, olha só, codificar, armazenar e evocar, depende de diversos fatores. Então, antes a gente só associava a parte mnemônicas. Hoje a gente traz diversos fatores para esse armazenamento. Um fator é exatamente o nível de consciência e o estado geral. Então, estar disperso, esperto, estar desperto, calmo, descansado e com boas condições físicas favorece a memorização. A atenção focal, concentração intensa sobre o conteúdo novo é essencial para transferir a memória de longo prazo. A organização e distribuição temporal, aprender de forma contínua, espaçada, pouco e sempre. É muito eficaz do que estudar tudo de uma só vez. Olha aí, vestibulandos. Né? Olha aí os jovens. Então, por que, que a gente tem a memória a longo prazo? Vou fazer esse parênteses, é necessário. Por que, que a memória a longo prazo está muito ligada às experiências? Porque elas são vividas, elas são contextualizadas, elas são repetidas, elas são trazidas ao longo do tempo. Quando a gente vai a uma festa maravilhosa, espantosamente maravilhosa, a gente consegue lembrar? Sim, a gente consegue lembrar, porque também está envolvido aí a emoção, o significado dela. Mas todo aquele contexto, aquela experiência é, e tratativas daquilo, é muito mais rápido a gente resgatar coisas que nós estamos vivenciando constantemente, quase dentro de uma rotina de vida, né? Do que aquelas experienciadas de uma única vez. O interesse e emoção, olha aí, a festa dos sonhos, está ligado muito à parte de motivação e afetividade, que aumentam a fixação das informações. O conhecimento prévio, quando eu já tenho um conhecimento daquele assunto, as informações conhecidas ajudam a integrar novos conteúdos e formam cadeias de memória, ou seja, eu dou um upgrade, eu subo mais um degrau naquilo dali. Né? Tem autores que, não quero sair do livro, mas tem autores de psicologia da educação que exatamente falam desse contexto, né? Do que eu tenho de base e o que eu subo mais um degrau. A compreensão do significado. Não adianta estudar sem entender o sentido da informação. Entender esse sentido da informação facilita a memorização, atribui significado arbitrário, porque você está lidando com um árbitro, é aquilo. Pode ajudar em conteúdos aleatórios. Imagina, tudo solto na sua mente, é difícil a gente colocar aquilo dali conectado como uma rede. Então, se eu começar a dar a significado que isso pertence a esse link, isso está conectado a isso está trabalhando com esse tipo de coisa, é muito mais fácil memorizar. Um contexto rico e elaborado. O ambiente e as circunstâncias associadas ao aprendizado influenciam diretamente a eficácia da memorização. Esse ambiente clean, esse ambiente propício, sem muitas coisas perto, isso daí ajuda na atenção focal e ajuda também nas circunstâncias que a gente consegue memorizar muito mais as coisas, porque a gente não tem muitos gatilhos para nos distrair. Celular desligado ou em vibracol, virados. A codificação em múltiplas vias, usar diferentes canais sensoriais, é o que eu faço aqui. Então, para estudar, eu leio, eu resumo,
eu levo hoje em dia, de fato, para um ajuste de resumo na IA, né, para que se torne mais. Isso daí foi ao longo do tempo. Se vocês forem ver as minhas apresentações, era um recorte cola do livro. E ao longo do tempo eu fui aprendendo a utilizar de uma forma mais visual as informações que são tomadas. Por quê? Eu trabalho o visual, que é exatamente a leitura, o verbal que eu estou fazendo aqui, inclusive auditivo, que eu estou multiplicando a informação, e também a parte de memorização no momento que eu construo todo um resumo do capítulo, levo isso para a IA para que ela me ajude a contextualizar de uma forma mais suprimida, para que eu consiga trazer isso em apresentação para vocês. Então, usar diferentes canais sensoriais reforça o armazenamento e cria todo esse mapa mental que nos ajuda a memorizar. E aqui entra a parte onde a gente vai começar a fazer esses cruzamentos. A gente tem, lá atrás, nós vimos os tipos de memórias, que foi a memória psicológica, a memória genética, a memória imunológica, a memória coletiva, social, cultural. Nós vimos onde a gente vai estar dando foco na memória psicológica, mas isso não quer dizer que todas as outras influenciam todo esse lastro. A gente viu toda a parte da fase de codificação e armazenamento e recuperação. Com isso, a gente coloca aí a memória por estágios, tempo de memorização, que a gente viu aí a parte de memória sensorial, a gente viu a memória imediata ou de curtíssimo prazo, a gente viu a memória recente ou de curto prazo, e a gente viu a memória de longo prazo ou memória remota. E agora a gente traz, dentro desse contexto, também por tipos de memórias, mas o tipo dependentes do consciente ou não consciente, desse processo eminêmico, né, de recordar isso daí. E aí a gente trabalha com dois tipos, tá? A explícita, declarativa, e a não declarativa, que é implícita. Então a gente trabalha com a explícita declarativa e a implícita não declarativa. Aqui está aqui, Prime, ela entra na memória implícita. Vamos ver isso como que é. A explícita, a característica dela é consciente, adquirida com esforço, ou seja, eu quero buscar aquela informação. Inclui fatos autobiográficos, imagens, palavras, conceitos. Então, a memória explícita, as estruturas cerebrais que estão envolvidas é hipocampo, córtex entorrinal, córtex peririnal, que isso mais adiante a gente vai vendo, não hoje, mas a gente vai vendo essas estruturas cerebrais e a gente vai absorvendo. As alterações clínicas, com as falhas dessas memórias, elas entram aí na parte do Alzheimer, da parte do Wernicke, a parte da esquizofrenia, os transtornos dissociativos, também a parte da demência em Parkinson, né? Então, essas alterações clínicas na memória explícita declarativa, é aquela que você precisa de um esforço para resgatar, elas têm aí essas deficiências nesses contextos patológicos. Agora, as implícitas é aquelas que a gente é automático, que não tem esforço ou consciência sobre isso. Está ali no aprendizado de habilidades motoras, uma linguagem materna, de respostas e estímulos, num aprendizado que a gente vai, inclusive, gerar isso daí nesse aprendizado, memórias genéticas, né? Então, memórias genéticas, memórias coletivas, sociais e culturais, olha como está associado a isso, né? E até mesmo todo um aprendizado no desenvolvimento humano. E as estruturas cerebrais é o neocórtex, núcleo da base, o cerebelo, que eles armazenam todo esse motor, todo esse histórico. E as doenças motoras, elas estão aí do Parkinson, o Huntington e as degenerações cerebelares, né, do cérebro. O Prime, que é uma memória implícita, é uma exposição prévia que facilita o reconhecimento ou a execução posterior sem percepção consciente. Ou seja, esse Prime é importante no processo de recordação e execução das tarefas cognitivas, porque ele trabalha através de estímulos. Então, estímulos por palavras que não são entregues todas. Vamos supor, se eu botar o C, espaço, S, espaço, o que você associa?
é só colocar o A entre elas, casa. Quando eu mostro aí um objeto, vamos colocar uma maçã, ao longo do tempo, de repente eu pergunto para a pessoa que fruta que você recorda de imediato? A pessoa vai logo falar sobre a maçã. Agora, isso daí é dentro de estudos, dentro de times e repetições adequadas para que o cérebro tenha a cognição de resgatar aquilo. Porque se ele tiver no limiar de atenção, ele vai memorizar. Se ele tiver no limiar, estiver abaixo desse limiar, ele não consegue nem capturar, tá? E isso também é associado muito à questão do marketing em si. Então, o autor, inclusive, coloca, né, efeitos Prime que verificam ainda quando fragmentos, nesse caso, né, de um conteúdo eminêmico, amplos são evocados a partir deles, como o resto é gradativamente recuperado, como questão da casa. Assim como o músico toca e ouve os primeiros acordes, né, de uma canção, ele consegue, de forma gradativa, resgatar isso daí. As estruturas cerebrais estão envolvidas e as áreas pré-frontais e temporais parieto-occipitais e as alterações clínicas, alterações em quadros de demência e disfunções corticais. Então, essa daí é o caráter consciente ou não consciente de resgate dessa memória. Então, explícita é a declarativa, é a que a gente precisa de esforço. E a implícita é a não declarativa, que vem automaticamente sem esforço, praticamente inconsciente, né? Não precisa desse resgate. E o Prime está dentro de uma memória implícita, que é aquele dali que trabalha através de estímulo e que logo depois você é abordado para escolher ou para perceber perceber algo ou agir com alguma coisa. Tipo de memória classificado segundo a estrutura do cérebro. E aí a gente tem 4 tipos que muitas vezes a gente traz isso daí em instrumentos psicológicos, no momento de uma avaliação psicológica, né, neuropsicológica. E essas memórias são a memória de trabalho, memória episódica, memória semântica e memória de procedimentos. Bora entender cada uma delas. A memória de trabalho, também conhecida como memória operacional, é, ela vem aí de uma forma explícita, a gente precisa trazer, ter ser consciente e tem esforço para isso. No entanto, ela é ativa e temporária. Ela manipula informações novas, verbais e visoespaciais. Essa memória de trabalho situa-se em processos de habilidade, de atenção, e da memória imediata. Uma coisa muito importante, a memória de trabalho também é vista como uma gerenciadora de memórias, porque o seu papel não é tanto de formar arquivos, mas antes de analisar e selecionar as informações que chegam constantemente, é necessário compará-las com as existentes nas demais memórias de curta e longa duração. Esse processo requer mecanismos neurais adequados à seleção de informações pertinentes, mantendo online por breve período, até que a decisão e as respostas adequadas sejam tomadas, tá? Então, é uma gerenciadora de memória. E ela trabalha com 3 componentes. O esboço visoespacial, como colocado aí, que realiza armazenamento temporário e manipulação das imagens. A alça fonológica, que utiliza códigos articulatórios e depósitos fonológicos para sintetizar e operacionalizar as informações. E o sistema executivo, faz a mediação da atenção e da estratégia para coordenar os recursos cognitivos dessa alça fonológica e o esboço espaço e o esboço visoespacial. Então, é todo esse contexto visoespacial, o fonológico e a execução, ou seja, o que eu vou trabalhar e executar. As regiões, elas pegam aí a região pré-frontal, área de Broca, Wernicke, o Carrefour temporoparieto-occipital. Importante lembrar, isso a gente não consegue aprender em um único momento. Ao longo de todo um aprendizado, estudos dos livros que a gente está tendo aqui, a gente começa a associar. Inclusive, vou estar trazendo sim um estudo de estruturas cerebrais aqui para a gente estar se aprofundando isso mais à frente. Depende de você aí para clicar no canal, curtir, compartilhar, comentar. Isso daí é muito importante.
E as alterações clínicas? Você vê isso daí na parte de Alzheimer, demência frontotemporal, demências vasculares, esclerose múltipla, traumatismo craniano, esquizofrenia, TDAH, toque. A memória episódica está muito ligada também à parte de emoção, sentimento, e é uma memória explícita, autobiográfica, né? Ela é declarativa. Então, ela traz aí o médio e longo prazo dessa memória em eventos pessoais e autobiográficos. Ela trabalha aí o hipocampo, que é exatamente toda essa parte aí de emoção, né? Sentimentos, o córtex entorrinal e peririnal, e as alterações a gente encontra na parte do Alzheimer, de Wernicke, de esquizofrenia, transtornos desassociativos e Parkinson. E a memória semântica, ela está aí também ligada à parte da memória explícita declarativa, tá? E ela traz o conhecimento gerais e significados, não é temporalmente específica. Ela vem aí com o aprendizado que a gente teve de fato ao longo da vida, tá? Então esse tipo de memória se refere a esse aprendizado, a conservação e a utilização desse arquivo geral de conhecimento e conceitos do indivíduo, chamados conhecimentos gerais do mundo. É frequentemente explícita, é, mas pode ser evento. Ah, isso aqui é interessantíssimo. Assim como a episódica, a memória semântica é frequentemente explícita, mas pode ser eventualmente implícita. Ela é, enfim, a representação de longo prazo dos conhecimentos que temos sobre o mundo, entre eles o significado das palavras, dos objetos, das ações, mas também pode trazer a memória semântica e porque diz respeito ao registro e retenção do conteúdo em função do significado. Ela é um componente de memória de longo prazo que inclui o conhecimento de objetos, fatos, operações matemáticas, entre outras coisas. E o exemplo aí, na contraposição desses dois tipos de memória, a episódica e a semântica. Exemplificando, lembrar como foi um almoço com os avós em Belo Horizonte há 3 semanas, depende do sistema de memória episódica, ou seja, eu estou rememorando um evento que ocorreu há 3 semanas, né, em Belo Horizonte, com os avós. Já o conhecimento das palavras, almoço, Belo Horizonte, avós, né, depende dessa memória semântica. Tá? Então, uma é episódica, é o que ocorreu, um episódio, um evento. A outra é a semântica, o que traz cada palavra, cada expressão ou cada imagem que eu associo. Embora esses dois tipos de memória tenham certa independência, eles constantemente se interatuam. As estruturas cerebrais, a gente tem os lobos temporais inferiores e laterais do hemisfério esquerdo, e as alterações, elas vêm com Alzheimer, demência frontotemporal, variantes semânticas, a dependência do corpo de Levy. Olha como que a parte de degeneração do cérebro é muito voltada à parte da memória, né? Então a demência está muito ligada a isso. E a memória de procedimento é uma memória automática, não consciente, ela é implícita, tá? E essa memória de procedimentos, ela tem habilidades aí motoras, perceptuais e linguísticas. Então, são habilidades motoras e perceptuais mais ou menos complexas, como andar de bicicleta, digitar no computador, tocar um instrumento, bordar, e as visuais, com a capacidade de aprender soluções, de sair de um labirinto, um quebra-cabeça, as habilidades automáticas relacionadas ao aprendizado de línguas, regras gramaticais, incorporadas a falas automaticamente. E é muito importante que o autor traz que a memória de procedimento, de modo geral, é implícita e não declarativa, mas durante a aquisição dessa habilidade, ou seja, a retenção dessa habilidade, né, essa codificação e esse armazenamento, né, a gente consegue ela pode ser explícita na fase de aprendizado, como quando, por exemplo, se aprender a dirigir um carro seguindo orientações verbais. A maioria das vezes a memória de procedimento é implícita, né, na direção, mas no momento que eu estou aprendendo a dirigir o carro, é explícita. As estruturas cerebrais,
A gente tem aí a área motora suplementar, núcleos da base e cerebelo. E as alterações clínicas que pode ocorrer estão aí nas doenças de Parkinson, Huntington, degenerações do cérebro, paralisia supranuclear progressiva. E eu trouxe também um comparativo, que isso daí não está no livro, tá? Mas traz assim de forma mais dispersa. Então, eu quis trazer para a gente entender um pouco das interrelações desses tipos de memória, né? Então, memória segundo as funções, de estágio dessa memória. Então, é do tempo. Memória sensorial, imediata, recente, de longo prazo. A memória sensorial é o primeiro estágio da memória. Ela registra esse estímulo brevemente, o visual, o auditivo, os táteis, tá? Ela alimenta essa memória imediata e a de trabalho. E aí, correlacionando a memória segundo a função de tempo, né, de estágio dessa memória, e o segundo, a estrutura cerebral que faz com que o cérebro funcione, né, resgate ali, a memória imediata e a memória de trabalho, elas são muito próximas. Ambas mantêm informações por segundos ou minutos para que exista um uso imediato e uma execução. Então, lembrar o número de telefone e discar esse número, né? Ou então repassar esse número. E trazendo também a memória recente, né, que é aquela memória que ela guarda um pouco mais, que passa de segundos para alguns minutos, de 3 a 6 minutos, e a memória episódica, ela guarda eventos recentes. E a episódica aguarda eventos pessoais no contexto, tempo e lugar. A pessoa se situa dentro desse lugar. Então, uma coisa pode estar associando a outra. A memória recente é uma parte episódica, né? É como que a gente colocasse que a memória episódica, a memória recente pode estar trazendo uma parte episódica, tá? Como a episódica está contida também, pode estar sendo contida numa memória aí recente. E a memória de longo prazo está muito associada à memória semântica, tá? E à memória de procedimentos. Porque a memória semântica, lembra que a memória semântica ela se refere a conhecimento, a aprendizado. E a memória de procedimento, ela está ali ligada à memória automática de habilidades e percepções mais complexas. Então, a memória de longo prazo, ela resgata isso, né? E ela inclui tanto conhecimentos gerais semânticos, quanto habilidades automáticas de procedimentos, como falado. E a memória ao longo prazo, para ficar um pouquinho mais complexo isso, mas para a gente encadear esse nosso conhecimento, e essa memória de longo prazo, né, que é a semântica e a memória de procedimento, ela pode sim estar trazendo a memória explícita como a memória implícita, entendendo que a memória explícita é aquela que a gente faz esforço para trazer, para rememorar ou para aprender. E a memória implícita é aquela que já está automático no nosso resgate, a gente nem percebe, né? Então ela já é resgatada automaticamente, ok? Olha como que as coisas, como a gente tem várias camadas, né? E aí eu trago aqui uns quadrinhos para vocês relacionarem de fato os estágios da memória e os tipos de memória. A gente tem as alterações patológicas dessa memória, que elas podem ser quantitativas ou qualitativas. E as quantitativas é o excesso ou perda dessa memória, tá? E as qualitativas, elas entram aí como a distorção, falsificações ou alterações na forma de como as lembranças são evocadas. Bora entender isso. As quantitativas, elas têm aí excessos ou perda dessa memória, tá? Então, as alterações patológicas da memória quantitativa, tá? Temos aí Gente, é muito difícil esses nomes, tá? Então, vamos com calma. Hiperemnésia, amnésia ou hipoemnésia, lei de Ribot, amnésia anterógrada, amnésia retrógrada, amnésia retroanterógrada. Bora ler isso aqui para começar a assimilar. Então, a hipermnésia é o excesso de lembranças rápidas, mas pouco claras. Podem ser autobiográficas quase perfeitas. O exemplo está aí na mania, na hipomania, casos raros como hiperemnésia autobiográficas, tá?
A amnésia é a perda da memória, fixação e manutenção ou evocação. Não consigo fixar, não consigo manter, nem rememorar isso. Está ligado muito à demência, traumatismo, síndromes neurocognitivas. A lei de Ribot é o esquecimento segue o padrão. É primeiro memórias recentes, depois as complexas e depois pouco familiares. Então está muito ligada à demência de Alzheimer, às lesões cerebrais. A amnésia anterógrada é a incapacidade de fixar novas memórias após o trauma. Então, traumatismo craniano, distúrbios neurocognitivos. A amnésia retrógrada é perda de memórias anteriores ao trauma, tá? Uma é novas, e a outras é antes. Então, amnésias desassociativas, fugas desassociativas, amnésia retroanterógrada. É a perda da memória antes e depois do evento patológico, um traumatismo craniano. Ele perdeu a memória, ou seja, ele perdeu o significado da vida dele, né? E as alterações qualitativas, as paramnésias e outras. É importante mencionar que tanto a lei de Ribot, quanto a amnésia anterógrada, quanto a retrógrada, quanto a retroanterógrada, ela está ligada à amnésia, tá? Então, a quantitativa ela pode ser hipermnésica ou amnésica, ou seja, excesso ou perda. A perda está ligada a todas essas daqui. E as alterações qualitativas? Ilusões eminêmicas, as alucinações eminêmicas, a confabulações, a pseudologia fantásticas, criptoemnésia, equimnésia e lembranças obsessivas. Ô, nomezinhos difíceis, bora lá. Ilusões eminêmicas, lembranças reais deformadas com elementos falsos, esquizofrenia, transtornos delirantes. Alucinações eminêmicas, lembranças totalmente fictícias sem base real. Psicoses, esquizofrenia. Confabulações, recordações falsas, mas plausíveis, sem consciência da falsidade. Síndrome de Wernicke, Alzheimer, traumatismo e encefalites. Pseudo, pseudologia fantásticas, são as narrativas fantasiosas vividas como reais, as mentiras patológicas, é o transtorno de personalidade, as psicopatologias e a criptoemnésia. São lembranças que reaparecem como se fossem novas descobertas. Vem aí as demências, né? A equimnésia são revivências intensas e panorâmicas da vida em curto período. Epilepsia, experiência quase morte. E lembrança obsessiva, ideias fixas ou imagens indesejáveis que retornam involuntariamente. São os transtornos obsessivos compulsivos. E o autor fecha com as alterações do reconhecimento, onde ele separa as agnosias, que são as mais orgânicas, e as alterações psicopatológicas, que são mais delirantes, né? Então, as alterações do reconhecimento se dividem nesses dois grandes grupos: agnosias, que são orgânicas de origem cerebral, e as alterações psicopatológicas, que são delirantes em base orgânica definida. A agnosia, ela se refere a déficits de reconhecimento sensoriais. E a definição é a incapacidade de reconhecer estímulos sensoriais sem déficits sensoriais alimentares. Então, os principais tipos, ela vem aí com os visuais, que é a agnosia visual. O paciente vê, mas ele não reconhece o objeto. E aí tem, uma delas é a prosopagnosia, que é a incapacidade de reconhecer as faces humanas ou membros de uma classe específica, né? No caso, aves, comidas. A agnosia das cores, entra também a cromatopsia cerebral, é a incapacidade de nomear ou identificar cores ou perda da percepção das cores, tá? E vem a agnosia auditiva. A agnosia auditiva, ela é incapacidade de reconhecer sons. E isso daí sons familiares, sons que você já teve contato. E a agnosia verbal, que é a surdez verbal pura, ela não entende as palavras faladas, embora fale e escreva normalmente.
E tem também a cegueira verbal pura, que não consegue ler apesar de falar e compreender as palavras faladas. Existe aí a aminosia, a amusia sensorial, que é a incapacidade de reconhecer sons musicais, congênita ou adquirida, tá? E outras formas de agnosias, que é a nossognosia, que não reconhece doenças ou série ou déficit próprio, não percebe essa paralisia, não percebe paralisia. A simultanagnosia não reconhece mais de um objeto ao mesmo tempo. A grafestesia, que é a incapacidade de reconhecer escrita pelo tato. Interessante essa. Você escreve na mão do paciente, na pele do paciente, e ele não percebe, ele não reconhece com os olhos fechados o que foi escrito. E é um indicativo de perturbação de reconhecimento por déficit de integração sensório-motor em nível cortical. Então, mas aí entra com os olhos fechados, por exemplo, se eu fechar os olhos aqui e desenhar um R, eu estou vendo que é um R, eu estou sentindo um R, mas ele não percebe isso, tá? E as alterações psicopatológicas, que são as delirantes. Aí a gente está falando falsos desconhecidos, falsos reconhecidos e todas síndromes de falsa identificação, que aí está a seta amarela para diversas delas que a gente vai falar. Então, os falsos desconhecidos não reconhecem pessoas familiares, pai, mãe, filhos, etc. Falsos reconhecidos é o contrário, eles identificam estranhos como familiares ou conhecidos. E aí entra todo um conjunto de que entra a síndrome de Capgras, que acredita que um familiar foi substituído por um sósia, impostor, tá? Então, crê que o familiar é o impostor. A síndrome de Capgras invertidas, ela acredita que o próprio corpo foi substituído por um impostor. Então, ela acredita que seu próprio corpo foi trocado. A síndrome de duplo subjetivo. Acredita que outra pessoa se tornou idêntica ao próprio eu. Então, ele acredita que alguém tornou-se idêntico a ele. Como se fosse um sósia, né? Ou seja, um clone. A síndrome de Fregoli identifica falsamente um estranho como alguém conhecido. É a base do falso reconhecimento. E a Fregoli inversa acredita que houve mudança radical na própria aparência física. Tá? Já intermetamorfose. Ela acredita que duas pessoas diferentes compartilham características físicas e patológicas. Então, crê que as pessoas mudaram de corpo, né? É, e a questão da síndrome paramnésia reduplicativa é a crença de lugares e pessoas, objetos foram duplicados ou multiplicados. E trazendo nesse mapa mental exemplos clínicos comuns. Né? Essas alterações aparecem com maior frequência em esquizofrenia, em depressão psicótica, demências, síndrome psicoorgânicas. Também podem ocorrer isoladamente em transtornos delirantes. E cada vez mais a gente verifica como que é complexo o entendimento desse indivíduo. Não é nada. A subjetividade ocorre nessa compreensão, mas a objetividade de contextualizar fatos marcantes, né, ou dominantes dentro desse sujeito é importante para a gente estar traçando aí um diagnóstico e um tratamento mais adequado para esse indivíduo. Então, mais um capítulo aqui concluído. Vá lá, curta, compartilha. Esse canal depende de você. E aí, no nosso próximo encontro, a gente finda com pensamento e linguagem. Tem outras funções cognitivas, tem inúmeras outras, mas as principais a gente está trazendo exatamente para que a gente feche aquele quadro de entendimento, de avaliação neuropsicológica que foi trazido aí no início de março. Então, estou esperando você. E curta, comente, compartilha.